Gente, eu casei muito nova. Vou deixar até uma fotinha aqui pra vocês verem, lindíssima. Eu tinha 17 anos quando eu casei. E aí, quando eu tinha 19, eu engravidei da Ana Gabriele, que é a minha filha mais velha. Com 21, eu engravidei do Miguel. E aí, quando eu casei, acabei parando de estudar, não concluí o ensino médio. Esse tipo de coisa, né? Que a gente não deve fazer, mas faz. Quando eu tive o Miguel, quando o Miguel tinha 4 meses de vida, eu enfiei na minha cabeça que eu queria voltar a estudar. E aí, como eu tinha 2 crianças pequenas, com a idade próxima, era bem difícil. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer aquele modular. Eu ia lá na escola, pegava os livros, estudava e ia fazer prova. E assim foi 2016 todo. Eu concluí meu ensino médio em 2016. No mesmo ano que eu concluí o ensino médio, eu também fiz a prova do Enem. Vou deixar pra vocês verem aqui uma foto. O Miguel era um bebezinho. Ele ia comigo pras provas, ia comigo pra faculdade. Ele tomou TT até 1 ano e 7 meses, né? Então, direto ele tava comigo na faculdade. Eu comecei a faculdade em janeiro de 2017. Janeiro de 2017 eu comecei a graduação de Direito aqui na minha cidade. E aí, minha gente, o início aí foi bem desafiador. 2 crianças pequenas, casa, marido, tinha que estudar. Só que eu era bem determinada. Eu tinha em mente o que eu queria e eu fui. Eu também comecei a trabalhar, já fui nesses 2 anos e meio de início da faculdade, trabalhei como faxineira, como empregada doméstica, muita coisa fiz, sabe? E também descobri aí, nessa época, um problema de saúde. Eu já tinha muito problema com ciúmes e outras questões no relacionamento. E eu descobri um problema ginecológico, que eu precisei fazer biópsia. Até do dia que eu descobri, até o tratamento resultar, sarar, né, curar de verdade, foram 1 ano. E aí foi assim a gota d'água, sabe? O casamento já não tava indo muito bem. Então, quando eu tava com 2 anos e meio de faculdade, divórcio. Foi assim um auê. Nessa época eu tava trabalhando como diarista. Eu fazia 3 diárias na semana como faxineira. E aí eu lembro que eu passei no estágio remunerado na Caixa Econômica. Quando eu tava com 6 meses de estágio, me divorciei. Ficou eu e Gabi e Miguel, né? Na outra casa que a gente morava. E assim, foi uma turbulência, sabe? Colocar a cabeça no lugar, tentar me restabelecer pós-divórcio, cursando direito. Foi bem difícil. Mas Deus deu força, a gente venceu. Depois disso, começou ali a pandemia, eu tava estagiando na Caixa ainda, eu fiz 2 anos de estágio lá. Eu lembro que eu vim pra casa por conta da pandemia e tava estagiando home office. Foi nessa época que eu falei assim, vou aproveitar que eu tô estagiando de casa, vou focar e vou estudar pra OAB. Eu fiz a primeira fase no 8º período da faculdade. E a segunda fase da faculdade da UAB eu fiz quando estava no 9º período da faculdade. Ali, terminando o estágio na Caixa e estudando para a OAB. Ai, gente, só de relembrar tudo isso eu fico emocionada, sabe? Porque só Deus sabe o auê que era. Mas a segunda fase da OAB, eu tava bem no início do 9º período, então faltava 1 ano de faculdade praticamente. E aí, tinha terminado o estágio, fiquei acho que 2 ou 3 meses, não sei, sem nada, com 2 crianças pequenas, fiquei apavorada, assim, sabe? E comecei a fazer um monte de processo seletivo, entrevista para tudo quanto é coisa, porque eu precisava trabalhar, né? E aí me chamaram para trabalhar no Cicobi, como caixa, só que era no interior, Nova Dimensão, minha gente. Longe, longe, longe de Porto Velho. E lá fui eu de mudança, todas as minhas coisas, Gabi, Miguel, todo mundo, para trabalhar no Cicobi Nova Dimensão. A minha intenção era continuar um pouco mais lá em Nova Dimensão. Só que como a Gabi e o Miguel nunca tinham morado longe do pai, a Gabriela sentiu muito. E aí, como era bastante longe, não tinha como ficar indo e vindo, sabe? Aí acabou que eu retornei para Porto Velho. E assim que eu retornei, teve a minha colação de grau e a entrega da UAB. E aí foi por essas épocas aí que eu conheci o genitor dos gêmeos também.
vereadora Camila Lopes Lemes. E para fazer a entrega da sua credencial, a sua mãe Vanusa Lopes. Deus que eu não tô testando com as crianças, né? Tá chovendo. Ó, o procedimento é